Bem, a minha ideia é uma ideia simples, mas que eu acho bastante importante nos tempos que correm em Portugal, que seria a de uma auditoria à dívida pública soberana. Basicamente, um processo público, através do qual nós soubéssemos a composição da nossa dívida pública, em que condições em que ela foi feita, ou seja, a maturidade da dívida pública, as taxas de juros que são feitas e, sobretudo, quem é que são os nossos credores e, finalmente, porque é que nós precisamos de nos endividar, ou seja, que tipo de projetos, que tipo de gastos públicos foram financiados através da dívida pública. Este seria um processo, idealmente, conduzido não à porta fechada pelo governo, mas sim com a envolvência da sociedade civil, ou seja, com os sindicatos, com as associações patronais e outro tipo de organização. Idealmente, uma coisa como eu a vejo hoje, seria através, por exemplo, do Conselho Económico Social, onde estas associações estão envolvidas, e depois podemos ter a participação de outras entidades, como a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que de certeza teriam um importante contributo numa proposta deste género. Esta proposta parece um pouco técnica, mas porque é que eu a considero muito importante? Por duas ordens de razões, basicamente. A primeira tem a ver com a necessidade de transparência e o direito à informação que os portugueses devem ter hoje em relação àquilo que estão a pagar. Ou seja, são pedidos muitos sacrifícios aos portugueses através do aumento de impostos, cortes salariais, e é uma obrigação, é um imperativo moral os portugueses terem acesso à informação do que é que estão a pagar e em que condições é que estão a pagar. A segunda, parece um pouco mais importante, mas é de médio prazo, tem a ver com o atual contexto económico em Portugal. Ou seja, nós estamos face a uma brutal política de austeridade, cujo resultado provável, nós sabemos hoje, é uma recessão no próximo ano. Ou seja, diminuições do consumo público, do consumo privado, investimento. Há esperança que as exportações já aumentem muito, mas no atual contexto europeu parece pouco provável. Portanto, a ideia da recessão está para ficar nos próximos tempos em Portugal. Ora, se nós tivermos uma recessão e se o atual panorama europeu se mantiver, ou seja, de obrigar os países a seguir este tipo de política, a dívida pública nacional, como se calhar não será o Portugal primeiro, a Grécia ou a Irlanda primeiro, mas a nossa dívida tornar-se-á insustentável a médio prazo. Isso coloca a questão da reestruturação da dívida, ou seja, como é que vamos reestruturar a nossa dívida se a isso formos obrigados. E se nós reestruturarmos, há duas opções. Ou fazemos em torno dos interesses dos credores, que é isso que mais ou menos hoje está a ser organizado, é nesse sentido que houve as declarações da chanceler alemã Angela Merkel, ou então, se nós tivermos de facto acesso à informação sobre o que é que estamos a pagar, qual é a composição da dívida, porque é que serviu e a quem são os interesses envolvidos, então aí nós podemos tomar uma decisão que seja verdadeiramente do interesse público nacional e não no interesse dos nossos credores.